Olá, sejam bem-vindos! Que delícia estar com vocês novamente. O mês de setembro sempre traz uma coisa boa pra gente, né? Eu não sei se com você acontece a mesma coisa. Eu saio de agosto um pouco perturbado sempre. E aí chega em setembro, parece que vai abrindo uma luz no fim do túnel, parece que as coisas vão voltando. E esse ano de uma forma especial, eu acho. Acho que a gente tinha expectativa que em setembro as coisas iam começar a se normalizar um pouco, a gente ia ver realmente uma luz no fim do túnel, desse túnel longo que foi essa coisa do Covid na vida da gente, não é? E é claro que todos esses fatos, tudo que tem acontecido nos 2 últimos anos, já vamos falar em 2 anos praticamente, mexeu muito com a gente. Eu não tenho dúvida disso e a gente também tem que se perdoar por isso. A gente tem que ser bacana com a gente mesmo, né? Bacana com a gente para a gente ser bacana com o outro. E aí quando entra em setembro, a gente tem uma campanha a nível internacional, né? E a nível nacional também, do Setembro Amarelo. Lembra aquelas cores que se remetem a algum tema no mês? Setembro é o Setembro Amarelo. E para falar sobre Setembro Amarelo e sobre esse tema, que é bastante sério, eu trouxe uma pessoa bastante séria, mas que é uma delícia bater papo com ele. A gente faz live juntos, ele é meu psicoterapeuta, é meu amigo principalmente, acima de tudo. Está aqui do meu lado Eduardo Buzzanelli. Eita, coisa boa! Oh, como você. É bom estar mais perto, né? Eu estava com saudade de você. Também. A gente se vê toda semana pelo computador, porque agora as nossas terapias são via online, Sim. né? Mas a gente não se via presencialmente há quanto tempo? Quase 2 anos também? Quase, mais de 1 ano e meio. Mais de 1 ano e meio que a gente passou a fazer nosso processo terapêutico online, né? E aí, para a gente não ficar tão afastado nesse período, eu e o Kudu tivemos uma passagem aí por lives, que durou um bom tempo também, mais de 1 ano, quase 1 ano e meio também. 1 ano de live e mais de, acho que umas 25, 24 que nós fizemos, que deu. Muita coisa, porque elas eram quinzenais, essas lives, que a gente trouxe temas muito bacanas, muita gente acompanhou durante a pandemia, para que essas pessoas também se sentissem melhor, para que a gente se sentisse melhor. A gente não fez só pelo outro, a gente fez pela gente mesmo, né? Nos incluímos, né? Nos incluímos nisso tudo. E de repente, como veio o Setembro Amarelo, eu falei, poxa, ninguém melhor que Eduardo Buzzanelli para vir falar sobre esse tema. Antes de falar, normalmente nas entrevistas, quando as pessoas escrevem livros, a gente mostra o livro no final. Dessa vez eu vou fazer ao contrário, porque o Edu está lançando um livro que é infantil. Olha que belezinha isso. Ele é exclusivamente para o público infantil ou não? Ele pode ser mais para o público infantil, mas os pais ou quem for vier a ler, algum adulto, pode servir também. Pode servir também. Não excluo ninguém, não. Setembro Amarelo, a maioria das pessoas sabe, mas para quem não sabe, a gente sempre trata do tema da depressão, sim, do suicídio e do distúrbio psiquiátrico de qualquer forma, ou psicológico, né? Acho que melhor dizendo. E aí seu livro, por uma incrível coincidência com a capa amarela de Setembro Amarelo, traz o título Você Não Está Sozinha. Do que se trata esse livro então, Edu? Esse livro, ele começou com uma inspiração. E é uma forma, acho que cada autor ou cada pessoa que lida com arte, de qualquer forma, tem uma forma de se conectar com a criatividade. O meu é da forma inspiradora. Inspirar, para mim, quer dizer ir para dentro. E eu tive uma situação que me inspirou, que eu vi a minha filha passando por uma situação muito próxima a essa, do livro. Não igual, mas algo muito próximo. E aquilo me tocou profundamente. E a partir desse momento, aquilo aconteceu, eu subi no meu apartamento, sentei e numa tarde eu escrevi 80% do livro. Na mão, num caderno, estava tudo torto, tudo mais ou menos ali. Emocionalmente você emocionalmente inspirado. Com a minha filha, com a minha cria. Exatamente. Como é que funciona isso aí? E depois eu fiz um processo de filtro, de ajuste, que não foi só baseado no que aconteceu. A experiência de atendimento com criança, do que já viu, eu fui tentando agregar as coisas, mas ele começou com uma inspiração. E ele se tornou uma obra depois mais bem acabada, mais bem trabalhada, não só com essa inspiração, com outras situações de outras crianças e o que vem. Eu fui pesquisar também o que vem acontecendo com as crianças nesse processo que... É um bullying? A gente está falando de bullying? Não. Não? É antes dele.
Antes do bullying. Antes, ele não é um livro de diagnóstico, sabe assim, olha, é uma rejeição de preconceito racial, será que é uma questão da sexualidade, é disso que é muito forte, nós precisamos de muita literatura para isso, muito pouco. Esse é um livro que ele vem antes desse processo, é um processo de rejeição. Entendi. É uma rejeição que ela começa de uma forma mais sutil, porém extremamente invasiva, emocionalmente para quem sente. E a ideia do livro é essa, é cuidar dessa parte de... existe uma frase mundial da ética que foi feita. Qualquer lugar do mundo que você for, qualquer povo, essa frase funciona. Que é, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Essa é a moral da história básica do livro. E daí tem todo o transcorrer. Então isso tem... E você fala, tá, mas isso que tem a ver com a rejeição, né? Quer dizer, às vezes as pessoas cometem um ato sem perceber, mas que tem consequências na vida da pessoa. E se isso não é bem cuidado desde o começo, não tem um bom suporte, lá na frente pode ir acumulando, agregando outras coisas ruins, e, enfim, teve consequências mais sérias. Então aqui eu mostro como se fosse o início da história, o começo de uma faísca que começou a ser ativada. Você falou, se não cuidar dessa parte, se for deixar para trás, pode complicar. Como é que chama a sua personagem central? Alice. Alice. A Alice, muitas vezes, ela pode viver de uma forma sentindo isso e os pais nem perceberem que ela está passando por isso, Edu. Ou isso é muito visível quando a criança começa a apresentar esse traço, ela traz isso para a família de alguma forma. Como prestar atenção nisso? Porque isso vai bater daqui a pouquinho quando a gente falar especificamente de Setembro Amarelo, que bate exatamente nesse ponto. Sim. Né? Como prestar atenção no ser humano, seja a idade que for, que está pedindo socorro, que precisa de ajuda. Essa criança, nos seus anos também como terapeuta, tratando de faixa etária também, né? Muito adolescente, você tem muito cliente adolescente. Como é que vem isso para a família? Como é que a família consegue detectar se essa criança está sofrendo algum tipo de pressão psicológica, para a gente não falar ainda do bullying que vem antes? Às vezes isso ocorre dentro da família, é na escola, é no social. Então, aqui eu construí um cenário que ele se passa mais no cenário escolar. Escolar. Mas isso pode acontecer na rua, qualquer lugar. Onde tem ser humano, onde tem um aglomerado de gente, isso pode acontecer. Tá. No caso dela, da Alice, o objetivo é, eu trago ali depois a percepção dos pais, da escola, existe, mas eu vou tentando descrever as mudanças que ela sofreu depois que ela começou a sentir isso. Entendi. E que são mudanças que nem... Ela é um traço de menina mais quieta, mais introvertida, em que ela não expressa isso abertamente. Ela não tem, às vezes, nem condição disso. Então, alguns comportamentos que podem começar a aparecer ali, eu coloquei alguns mais, os principais, eles podem ter uma variação gigante, mas dificilmente não vai ter algum desses. Principalmente você vai observar, você não vai necessariamente falar, mas você vai prestar atenção, observar mais. E ela deixa isso mais claro, os pais pegam a escola e tem todo um processo de suporte, de apoio, que é o principal. A maior arma contra qualquer tipo de violência emocional que se pode ter é o afeto. Que se confunde ao mesmo tempo com o acolhimento, né? Quando a gente está falando de afeto, a gente está falando de trazer para si, né, Edu? Isso eu acho que vai bater muito quando a gente fala, gente, de Setembro Amarelo, de distúrbio psiquiátrico, de depressão, que eu já contei até a minha experiência pessoal para vocês. O Edu me acompanhou nessa época também. Do quanto é importante, e eu tenho lido muito agora sobre Setembro Amarelo, né? Tem vindo receituários do que não fazer com quem está depressivo. Tem. Eu acho muito interessante. Então, o que fazer com quem está depressivo e o que não fazer, né? Tipo, falar, amanhã passa, amanhã você acorda, vai estar tudo bem. Não vai estar tudo bem. Bola pra frente. Bola pra frente. Pense em outra coisa. Meio que querer minimizar o problema, né? Exatamente. Isso é um problema, seja para criança ou seja para adulto, Edu? É porque quando você tem essa atitude, a maior parte das pessoas que tem são pessoas próximas, são amigos, são pessoas que querem ajudar. Então a gente fala, quem não é terapeuta não é nada demais. As pessoas às vezes não fazem por mal, mas é importante informar. Se ela já leu ou se dedicou a entender um pouco melhor, pelo menos se tem algum cônjuge, alguém, algum ente querido que passa por isso, você vai
que não é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente fala, olha, se você conseguir evitar determinadas coisas, é melhor do que saber o que eu falo. Como que eu... Estar orientado para lidar com. Né? Porque o acolhimento, que nem você falou, ele é uma atitude afetiva. Isso Vem cá, mesmo, né? isso. O afeto, ele tá na base. Eu falei, mas como é que vocês sabem disso? Como é que o psicólogo sabe? Que a gente faz a conta oposta. De quem não recebeu afeto? Como que essas pessoas ficaram? Aí o bicho pega. Por isso, a ideia do livro, falou, nossa, se com afeto já dá trabalho. A sua pequena leu o livro? Leu. E aí, Leu. o que você sentiu? Ela gostou e pega bem ela e outras crianças. Um amigo meu mandou hoje, por sinal, que as crianças estão lendo e às vezes pega na dor da criança. Fala, nossa, mas por que ela ficou triste? O que aconteceu? E se interessam pela dor. É uma identificação, né? É algo que ela fez? Como que ela saiu dessa? Né? E isso pega. A minha filha também, isso. Não, mas por que ela ficou assim? É tão interessante, né, Edu? A gente falava isso muito nas lives, né? A gente falava assim, às vezes a gente tem que passar por determinadas coisas para entender melhor, né? Não que eu precise passar por tudo que tem na vida, porque ninguém aguenta, né, para entender, mas é claro que quando você passa a ter um outro entendimento sobre aquele fato, sobre aquela coisa. Né? Sim. E realmente, essa compaixão pelo personagem é muito interessante, porque quem passa por abuso, quem passa por bullying, quem passa por algum tipo de ameaça à sua integridade psíquica, né? É muito fácil depois identificar outros que estão passando e você fica realmente muito próximo de quem está passando. Muito. Né? E criança eu acho que é muito assim também. Né? A identificação ela é tão forte que a gente vê. Um exemplo, vou dar um exemplo um pouco fora, mas assim, você pega um dia que você está muito triste. E você tem uma música que você gosta, triste, que você... A identificação ela é quase irracional. Ela é tão profunda que você fala, nossa, isso me tocou. A lágrima vem primeiro do que a compreensão racional daquilo. A emoção vem antes. Ela vem antes. Não porque ela é mais importante, porque ela tem um processo. A ideia da psicologia, de trazer isso, não é ir contra a razão ou ir contra nada. Eu gosto muito do que o Jung fala, né? A gente vai fazer um processo de integração. Integrar as emoções ao corpo, integrar as emoções à razão, sim. Fazer elas conversarem, né? Como você disse. Chama as duas para bater um papo aqui. A sua emoção, a sua razão. E vamos bater um papo todo mundo junto, porque o resultado é bom. E é um bom caminho para sair do processo depressivo. Essa ideia do livro é essa, trazer uma comunicação racional, porque é um livro escrito, mas tentar ter um conteúdo mais emocional para acessar isso. Ótimo. Frases, as imagens, né, o histórico. Tem um personagem interessante que aparece no meio, é um spoilerzinho básico, é um palhaço, ele é importante. Que legal. E o que me inspirou isso junto, e depois eu fui pensar, mas eu baseei numa coisa que o Freud falava muito, eu acho sensacional, que ele é um cara que estava na vanguarda da coisa, da ciência, ele estava à frente de muita coisa. E ele disse assim, quando eu cheguei lá na frente de todos, pela ciência, algum artista já tinha chegado antes de mim. Ah, que lindo isso. A arte já estava lá. Então, Perfeito. Eu tentei colocar a arte um pouco na frente do sofrimento. Para chegar na frente do Freud, olha, eu vou dizer, não seria muito fácil, nem um né? pouco. A arte tem esse poder, né? E aqui num livro, de repente, pela arte, pelo desenho, pela emoção, a gente vai acessar coisas tão incríveis. Então não sai daí, meu papo com o Edu está começando, a gente tem mais um bloco com o Edu aqui, para a gente falar agora sim de Setembro Amarelo, das nossas famílias, onde estão as crianças, onde estão outros adultos, onde estamos nós, como é que nós estamos nos sentindo nesse momento, com essa vida tão doida que está aí e que a gente precisa ter estrutura para conseguir equilibrar todos esses pratos, já que a gente está falando de palhaço. Eu falo para o Edu que de vez em quando a vida da gente virou aquele equilíbrio de pratos. Você vai equilibrando o prato, a hora que você está chegando no último, corre, porque o primeiro está caindo, vai lá e equilibra o prato de novo. Eu gosto muito dessa imagem, parece que a vida da gente é um pouco isso. Mas a gente tem braço suficiente, perna boa para correr, para equilibrar todos os pratos e ainda ficar olhando para eles. Espera aí que a gente fala disso já já.
Voltando então com o Eduardo Buzzanelli, a gente está falando sobre Setembro Amarelo, sobre esse livro que ele lançou, que está muito fofo. Olha, você não está sozinha. Só de ouvir esse título já dá um conforto, já serve para a gente também. Sim. A gente se sentiu tão sozinho nesse período. E ver um livro infantil com esse tema, né? Quantas crianças estão se sentindo sozinhas por estarem isoladas em casa, sim, nesse processo de ensino à distância, que perdeu os amiguinhos, perdeu a sociabilidade, perdeu a figura do professor, o recreio, a briga. Isso tudo se resumiu ali, aquele cenário doméstico. E aos pais, meus parabéns, porque olha, como vocês têm se virado, eu não sei. Eu acho que junto com o filho já vem lá a inspiração divina para ser pai, porque não é fácil, né? Mas vamos dar alguns dados aí de Setembro Amarelo, então, para a gente falar agora de uma forma mais abrangente sobre o tema. Depressão e suicídio ainda são temas que têm tabu, né? Ninguém quer falar de suicídio, vai falar disso. Por que o Dionísio vai falar disso? Por que o programa Casa Brasil só não fala de coisa legal? A gente está falando de coisa legal, a gente está falando de como evitar isso, que é muito legal. Mas precisa falar, como precisa falar da homossexualidade, falar do racismo, falar do suicídio. A gente precisa falar das coisas que existem, porque senão a gente cria um mundo paralelo e a gente vai vivendo nele sozinho. E suicídio existe. 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. 800 mil pessoas por ano. Mais ou menos, isso é um dado da Organização Pan-Americana de Saúde. A campanha do Setembro Amarelo começou em 1994 nos Estados Unidos. A história é boa. O Mike Aime, ele tinha 17 anos e ele tinha problemas mentais e ele pegou um Mustang muito antigo e reformou esse Mustang e pintou de amarelo. E nessa fase, com 17 anos, ele se suicidou. E aí os amiguinhos dele no velório, lá nos Estados Unidos, fizeram fitinhas amarelas e cartõezinhos amarelos com a seguinte frase: se precisar, peça ajuda. E daí surgiu o Setembro Amarelo. Olha, arrepiei todo, eu fico emocionado, porque imagino surgir isso da juventude, né? Que emocionalmente está ali presente com um amigo que tirou a sua própria vida com 17 anos. E de um Mustang amarelo surgiu a inspiração. Se precisar, peça ajuda. Surgiu o Setembro Amarelo. No Brasil, começou em 2015 a ser comemorada essa data, com o apoio do CVV, que faz um trabalho belíssimo, não é? Do Centro de Valorização à Vida, pelo número ainda 188, já fica o número aí na tela para você. Se tiver algum amigo muito depressivo, pessoas que estão precisando de ajuda, o CVV faz um atendimento muito bacana de encaminhamento desses casos, e é 188, é um atendimento gratuito, tá? A gente já falou com o CVV aqui outras vezes, né? E aí, Edu, a gente cai para esse momento que a gente está. Você que tem uma linha fenomenológica de lidar, vamos lidar com aqui e agora, não é isso? Também. Dentro da psicologia, e isso eu acho que é muito importante nesse momento. Porque a gente passou por esses 2 anos, por esse processo de pandemia, passou por tudo isso que está passando ainda, não é que isso passou, a gente está passando. Mas em que momento você acha que a gente está agora? Psiquicamente falando, é difícil agrupar pessoas, porque as pessoas são indivíduos, cada um está passando o processo a seu tempo, do seu jeito. Mas como é que você tem sentido as pessoas aí final, segundo semestre de 2021, como é que está sendo a saída de um processo, e toda a saída de um processo indica o início de outro. Uhum. Como é que você vê esse momento que a gente está passando em termos psicológicos da população em geral? A primeira palavra que veio à cabeça que você estava falando isso agora foi respiro. Me dá a impressão de que o respiro sabe, o ar que estava faltando o tempo todo nas pessoas, e olha, vai melhorar, vai piorar. E piora, e fecha, e abre, e pandemia aumenta, vai ficar morto. Tem vacina, não tem vacina, vai ser essa, vai ser aquela, vacina, não vacina, eu sou contra. Então todo o processo me parece, não estou falando de jeito geral, tá, gente? Porque hoje isso é muito individual. Isso. Mas tem um ar de respiro. Respiro, eu quero dizer o quê? Bem rapidamente. A gente consegue hoje prospectar mais coisas do que antes. Ok. Por mais que a gente viva no hoje, no aqui, no agora, nós temos todos os tempos verbais dentro da gente. Toda a listinha de tempo verbal, passado, pretérito, futuro, tudo. Mas a gente só pode viver o hoje. Mas ter perspectivas, inclusive para o processo depressivo, para a questão do suicídio, ela é fundamental. Porque o suicida, muitas vezes, ou quem está nesse processo, é uma pessoa que está sem perspectiva. Sim. Então, ter perspectivas
eu penso nessa palavra de respiro, ela pode dar um respiro para a gente. Acho que isso é um ponto fundamental. O que vem depois disso, né? Quer dizer, o respiro é tão importante que a gente precisa viver esse respiro. Esse respiro. Isso é importante, eu acho, né? Calma, vamos respirar primeiro, nem que precise dar um passo para trás a gente dá para dar um impulso para depois ir para frente, não é? É com calma, é um pouco trazer uma coisa quase que budista para a vida da gente, de trazer esse aqui e agora, estou vivo, estou inteiro, perdi pessoas importantes, muita gente perdeu, muita gente importante, perdemos situações, perdemos condições, nós tivemos muitas perdas, né, Edu? Muitas. Agora, não quer dizer que todo mundo que passa por situações traumáticas vai ser um depressivo ou um suicida, a gente precisa tomar cuidado com esse preconceito. Exato. Né? Quais as causas que você acha que levam mais a pessoa a pensar num suicídio ou a ficarem depressivas? Por exemplo, existem algumas coisas científicas, uma coisa pós-traumática. Então, a gente pode dizer que o Covid foi uma coisa traumática para as pessoas, mas não quer dizer que as pessoas vão viver uma depressão ou vão viver uma situação de suicídio, né? Mas existem situações que levam com mais facilidade a essa situação. Dá para identificar essas situações? Uma coisa pós-traumática é uma delas? Parece que sim. Depende muito do pós-traumático que é. Por exemplo, se foi sequestro, se foi um estupro, se foi sim, tudo que estressa a mente humana pode dar problema, mas dívida, desemprego... Ih, gente, estamos danados. Se dívida causar depressão, aí danou-se tudo. Nós estamos num país depressivo, então, mesmo? Não é à toa que o Brasil, se você for ver o Brasil, ele tem o índice de depressão e ansiedade da América Latina, nós somos um dos maiores. Aí você fala assim, mas o Brasil tem isso porque ele é grande. Fala, não, é por proporção. Por proporção. Então, sim, ele influencia muito. A instabilidade econômica facilita muito. Eu acho que bate nisso. Isso é muito forte. Não que não tenha nos outros países, lógico, mas aqui isso fica muito forte. Então, os indicadores, vamos dizer, do aspecto de ter o suicídio, sim, tem história genética, uma tendência familiar, não ao suicídio necessariamente, mas transtornos psiquiátricos, que alguns são mais tendenciosos a isso, sim, isso tem. Aí os estudos são vastos, tem bastante coisa. Isso sim. E tem situações que às vezes você não detecta todos os estudos ou os clichês que a gente tenta observar que tem. Aí cada história vai contar uma coisa. Vai contar uma coisa. Sim. Também. O que é possível, que é muito bacana do Setembro Amarelo, é o quanto a gente pode evitar. Isso. Que foi o chamado dos amigos dele, né? Dizendo, olha, se precisa, peça ajuda. O problema é, a questão central é quando eu vou pedir ajuda? Para quem que eu vou pedir ajuda? Se existe uma vergonha social de falar isso, como é que eu vou assumir isso e falar, será que eu percebo? Então, por isso que nesse lado do marketing, as campanhas, eles têm ajudado muito as pessoas a identificarem, ou quem está do lado, falou, olha, eu vi, você não acha que você está assim? Você não acha que você está assado? E a pessoa começa a perceber, isso tem bons frutos para a gente. E não só esse número, é 188, sim. Desculpa, esse é o número? 188 é do CVV. 188, você vai ver na pandemia, muitos terapeutas se propuseram a fazer isso. Foi muito legal esse movimento. Muito, eu você ia vê no falar Instagram, sobre isso. né? A proximidade que causou entre a população e os psicólogos, os psicoterapeutas, foi muito grande. A psicoterapia online favoreceu de forma tremenda. Foi um benefício que veio junto com a pandemia de aproximar os profissionais a esses clientes que estavam precisando tanto, né? Isso viabilizou, criou um canal tão importante entre a psicologia e a população que eu fiquei surpreso, né? Quantos amigos passaram a fazer psicoterapia, quantas pessoas... E está aqui em São Paulo fazendo psicoterapia com quem está na Bahia, né? Que é um caso que a gente acompanhou. É muito bacana. Isso foi muito um ganho, né, Edu? No meio de tantas perdas, teve ganhos também. Foi um avanço forçado, como a gente tem estudado as crises, pandemia, elas aceleram alguns processos que já estavam para acontecer e bota para frente mesmo. Bota para frente e a gente tem que se virar nisso. Então isso foi muito importante, tem sido. Creio que no pós-pandemia, se isso continuar, o híbrido, né? Quer dizer, podemos ser presencial, mas
você conseguir conversar com uma pessoa que não tem condição de uma terapia, ela tem um acesso, ela tem um terapeuta online, ela tem alguém que liga, que ouça. Tem isso nos Estados Unidos também é muito forte. Sim, esses serviços, como os serviços para né? ouvir, isso ajuda muito. Ela não vai conseguir fazer um tratamento muitas vezes, mas ela sai ela tira a pessoa desse momento mais urgente, mais inflamado, que é onde pode acontecer alguma tragédia. Certo. Então, isso melhorou bastante. Um dado muito forte, você falou de 800 mil pessoas, tal. Sim. Até a última atualização que eu tive, a média é de que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. É uma média. Loucura, né? Você fala, tá, mas cada 40 segundos é uma média. É muito alto. É muito alto. É muito. Isso que tem o suicídio em si, mas tem a depressão. Que aí eu ouvi um número bacana só para contribuir, que no mundo todo tem mais de um Estados Unidos depressivo. Só para você entender o tamanho de gente depressiva dá para construir um proporcional continente ao globo terrestre. É mais do que um Brasil ou mais do que um Estados Unidos de pessoas depressivas no mundo. Quer dizer, não dá mais para a gente não falar desse assunto, não dá para a gente não estar atento a isso. Porque se é esse o número, tem alguém perto de você com esse problema. Só que às vezes a gente não está detectando. Esse é que é o ponto. Por isso a divulgação. Exatamente. Por isso a gente, né, aqui tentando fazer isso. Exato. Você imagina que esses dados são importantes, não é só para a gente encher de números, é para entender a proporção da coisa. Exatamente. Até a última vez que a gente conversou, eu falei esse dado porque tinha acabado de sair e eu acho importante repetir porque ele não mudou muito. Até 2020, abril de 2020, a depressão é a doença que mais afasta no trabalho no mundo. Que loucura isso, né? Que loucura. Ela passa na frente de um monte de outras. A questão é o que você falou, Edu, o que a gente faz com essa informação aqui agora nessa entrevista? É o que a gente vai fazer com essas pessoas. A política pública, os planos de saúde, como é que nós vamos tratar isso? Porque tem, a depressão não tem preconceito contra ninguém. É negro, é pobre, é rico, branco, azul, amarelo, criança, LGBT, KSE, que se quiser ela não tem, ela entra. Nós mais bem preparados, a equipe médica, os enfermeiros, os psicólogos, a gente conseguiria dar mais acesso e evitar bastante coisa. E você toca num ponto importante de como tratar essas pessoas, porque esse passa a ser o grande desafio da sociedade moderna, né? É esperado e já era esperado que esse número aumentaria e com o pós-pandemia aumentaria mais ainda, e isso tem ocorrido, né? E isso vai bater sim nos convênios médicos, em todas as possibilidades que o próprio Estado vai fazer para tratar essas pessoas. E isso não adianta, gente. A receita ainda é, né, Edu, dependendo do caso, tá com um acompanhamento psiquiátrico e psicológico e atividade física. Esse tripé parece importantíssimo, né? Eu não vi ninguém, todo mundo, cada um fala alguma coisa, mas ninguém deixa de falar dessas três coisas. Você acrescentaria mais alguma no tratamento ou não? Aí cada pessoa pode acrescentar o seu. O medicamentoso com o psiquiátrico, só para o pessoal entender então, o acompanhamento psicológico pela psicoterapia, de um acompanhamento, isso. E o esporte, atividade física, para mexer com a parte hormonal da pessoa. Não é bobagem isso, gente, não. É importantíssimo, importantíssimo. Fizeram uma pesquisa, isso é importante. Se você faz tratamento só psicoterápico, vamos falar da depressão diagnosticada, né? Ela tem uma porcentagem de eficácia. Se você só faz o tratamento medicamentoso, ela tem uma outra porcentagem. Certo. Se você faz os dois ao mesmo tempo com o diagnóstico, ela chega a 80% ou 90% de eficácia. É média, para mais ou para menos. E ela é um processo. Então, sim. Então, os dois unidos e bem direcionados é outra história. O esporte tem a Universidade de Queensland, que é na Austrália, eles fizeram uma pesquisa. Lá tem muita coisa com o esporte, o australiano é muito conectado a isso. De que realmente no estresse, aí foi uma pesquisa de estresse, mas vamos encarar a depressão, ela é uma forma de estresse, ela está estressando o sistema ali. Ela foi a não terapêutica, quer dizer, não é um tratamento, mas é uma questão fora do tratamento que se adequa, mais eficaz, que as pessoas mais responderam bem. Então, por isso que você colocou, né, como um terceiro, o esporte. Ou pelo menos uma atividade física, né? O caminhar é incrível. É isso aí.
Aí o médico, às vezes o terapeuta, vai poder direcionar mais perto da realidade da pessoa, onde ela mora, o modo operandi dela ali, o que pode adequar mais a própria pessoa. Pode ir descobrindo isso, mas é um diferencial gigante. Ai, passa tão depressa quando eu tô com o Eduardo, dá uma raiva. Nossas lives parecia que durava 5 minutos e era 1 hora de live, né? A gente deu certo depois que não caía mais as lives. É verdade. No começo tu estava falando, pum, caiu. Caía, é verdade. Mas é sempre gostoso, Edu. Eu quero que você esteja sempre aqui. Eu sei que é difícil para você sair do consultório para conseguir uma vaguinha com ele aqui. Foi difícil, a gente conseguiu. Não, com o maior prazer. Eu agradeço. Eu sei que você tem que ir embora porque você tem um caso lá para atender importante. Eu só vou deixar aqui então, gente, olha, 1, 2, 3, 4, 5 dicas para você perceber se tem alguém perto de você com depressão. Você acrescente, por favor, tá? Então, uma delas é mudança de hábitos muito rápido. Quando a pessoa muda o modus operandi dela, né? Ela age de um jeito e, de repente, ela muda o jeito de ser. Segunda, perda de interesse por atividades prazerosas. A pessoa gostava de fazer determinadas coisas, de repente, ela perde interesse por aquelas coisas que ela gostava. Alterações no sono, essa é importantíssima, porque das vezes que eu tive problema, que já foram 2, assim, com uma recaída, você primeiro para de dormir, depois você vai ter realmente a depressão. O sono é importantíssimo. Se você tiver alterações de sono, já procure ajuda. Você pode estar doente e não sabe. Alterações no apetite, né? Processo depressivo, as pessoas emagrecem muito, perdem o apetite, não tem vontade de comer, estômago embrulha de manhã, é muito comum isso. E desesperança é a pessoa realmente que não consegue ver a luz no fim do túnel, acha que nada vai dar certo, a tendência é ver tudo pelo lado negativo. Dá para acrescentar mais alguma em 30 segundos? Dá. Ela pode comer demais também. Pode ser um sintoma? Pode. Ou hipersonia também, eu dormi muito. Também, mas sem qualidade. entendi. E, além disso, tem uma questão que é do desânimo. O desânimo é falta de alma, Tão bonito. sem essência. Tão bonito. Pode ser em vários graus, mas o desânimo ele é central na depressão. Então eu acrescentaria o desânimo também. Dicas de Eduardo Busanelli, muito obrigado, Edu. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Adorei, Um obrigado prazer. por me trazer o livro com dedicatória e tudo. Você não está sozinho. Onde que dá para achar o livro? Pode achar nos sites principais, na Amazon, nas lojas americanas, ou comigo eu tenho algumas cópias no Busanelli Psicologia, do Instagram. Pode acessar Pode lá, também. pedir que eu entrego aqui. E isso é muito bacana. Se você tem alguma criança passando por essa situação, compra o livrinho, puxa esse papo com ela. É um jeito, é um canal de puxar esse papo com a criança. Gente, obrigado. Fica aí, tem Fui para vocês aí. Tá tão gostoso a gente relembrando viagens incríveis, né? Se Deus quiser, ano que vem a gente volta a viajar, volta a fazer muitas coisas. Mas por enquanto, respira. Adorei, Edu. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Obrigado, fique bem, respire muito e a gente volta já.